Olá, tudo bem? A proposta dessa reflexão é apresentar o tema "O que é socialismo?". Esta apresentação ela será feita dentro de uma perspectiva comparativa, um pouco mais aprofundada, visando, na medida do possível, torná-la mais compreensível. Num tempo em que política virou sinônimo de ódio, se não um debate de ideias cujo maior interesse deve ser a funcionalidade, a ordem, a estrutura e a harmonia da polis ou da cidade, através das relações de poder na sociedade, falar de socialismo tornou-se uma atitude tão desafiadora quanto temerosa, diante da desinformação e violência virtual ou física na atual conjuntura. A ideia de que socialismo é uma sociedade onde todo mundo tem que dividir tudo que tem, que você vai ter que dividir a sua roupa, o seu carro, a sua casa e etc., não faz o menor sentido, empobrece o debate e não ajuda a compreender a dimensão do que estamos falando. Trata-se de um modelo de sociedade com outros valores, onde a vida e o ser humano hierarquicamente está acima das questões econômicas, principalmente do lucro, considerando que há elementos essenciais à existência humana e que esses elementos precisam ser acessíveis a todos. Entre eles, a água, a saúde, a educação e o acesso aos bens comuns para que seja possível uma vida com o mínimo de dignidade. É muito diferente do que viver numa sociedade onde a economia sobrepõe a importância da vida e induz a produção em larga escala e o consumo em massa, e ao mesmo tempo, nos morros e favelas, com moradias de difícil acesso, o medo e a violência fazem parte do dia a dia. Veja a atual conjuntura de pandemia do Covid-19, em que o governo federal vira as costas para a população, dando mais atenção a empresários do que a pandemia que assola o país. As pessoas com maior poder econômico, quando estão com sintomas da doença, recorrem a exames e diagnósticos mais rápidos, caros e eficientes. E mesmo sem haver vacina, podem tomar procedimentos mais corretos para impedir o agravamento, evitando também contaminar outras pessoas. Enquanto pessoas de baixa renda não conseguem sequer o atendimento correto, muito menos diagnósticos. E isso é extremamente ruim, porque contaminam outras pessoas e sobrecarregam as vagas nos hospitais. Mesmo nos Estados Unidos, onde o governo vai pagar o teste para o coronavírus, quem não tiver como pagar o tratamento vai ficar à mercê da doença, porque dentro da lógica do sistema, a economia é mais importante do que a vida de milhares de pessoas que possam vir a morrer. Não é por acaso que o país tornou-se o epicentro da pandemia. O caso da Vale em Mariana e Brumadinho, a empresa sabia que havia o risco, mas mesmo assim continuou a exploração do minério de ferro. E o resultado foi a morte de centenas de pessoas e um prejuízo enorme e irreparável ao meio ambiente.
governo libera 400 tipos de agrotóxicos, ele está fazendo uma escolha de defender o lucro acima da vida. Da mesma forma, quando uma empresa é autorizada a desmatar a Amazônia, ele está defendendo o lucro acima da vida e contra o ecossistema daquele lugar. Na prática, as sociedades funcionam dentro de uma lógica gerida por um sistema extremamente nocivo à própria sociedade, que estimula a produzir mais do que consome e a consumir mais do que é necessário, sem que haja distribuição de renda. O socialismo é uma ideologia que, dando primazia à sociedade, busca a diminuição da desigualdade dos indivíduos, conduzidos segundo uma visão materialista da vida, mediante o controle do Estado, a fim de promover justiça social a todos os cidadãos. De acordo com Marx, o socialismo seria uma fase de transição na qual a sociedade sairia do capitalismo, passaria pelo socialismo e chegaria ao comunismo, onde não haveria mais desigualdade. Ou seja, ele seria uma ponte entre o capitalismo e o comunismo, que para se chegar ao comunismo necessariamente deve-se passar pelo socialismo. A grande novidade é que Marx acreditava que o socialismo surgiria dentro de uma sociedade desenvolvida como a Inglaterra naquela época, devido às precárias condições de trabalho e exploração através da consciência de classe. No entanto, ele aconteceu na Rússia após a Revolução de 1917, um país atrasado, apoiado principalmente por trabalhadores do campo e não necessariamente dos centros urbanos como se previa. Quando visualiza-se uma sociedade menos desigual, entende-se que a distância entre o mais rico e o mais pobre seria muito menor e as oportunidades seriam muito mais acessíveis, seja para o filho de uma empregada ou para o filho de um presidente de uma grande empresa. A ideia de uma sociedade comum remonta a tempos antigos. Segundo Aristóteles, em sua obra Política, arquiteta a organização da polis, propondo que guerreiros e guardiões tivessem vida estritamente comunistas, a fim de que, apartados da propriedade privada, pudessem cuidar exclusivamente do interesse da coletividade. Thomas More, por sua vez, traça em sua obra Utopia as linhas de uma organização sociopolítica integralmente comunista. Dentro do seu raciocínio, pertence ao Estado todos os bens de produção, né? Eles são produzidos e devem ser depositados no armazém comum, onde são retirados em quantidades convenientes, de acordo com as necessidades dos interessados. Tommaso Campanella, na Cidade do Sol, visiona uma sociedade que não existe propriedade privada nem família. Todos trabalham para todos sob a direção geral do Estado, que distribui a produção e educação. As crianças nascem dos acasalamentos regulados pelo próprio Estado.
Esse socialismo pré-ideológico serviu de base teórica no século XVIII ao propriamente corolário ideológico da Revolução Francesa, cujos aspectos humanitários estavam presentes com bandeiras persuasivas que buscavam convencer a população, como igualdade, liberdade e fraternidade, concomitante à criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, principalmente a igualdade. Rousseau, em sua obra O Discurso sobre a Origem e Fundamento da Desigualdade entre os Homens, defendeu romanticamente o mito da igualdade, em que encontra fundamento no messianismo ideológico da Revolução. Tanto que Werner Sombart dirá que o socialismo moderno é filho autêntico da ilustração burguesa. E Lenin sabia o que estava dizendo quando disse que se proclamava herdeiro ideológico da Revolução Francesa. Várias outras personalidades se destacaram no âmbito do socialismo pré-marxista. Entre eles, Robert Owen, na Inglaterra, pregou e procurou pôr em prática o distributismo, tendo por base o princípio ricardiano de que o trabalho é a fonte de toda a riqueza. François Fourier, na França, propôs uma organização social de índole comunitária em que todos trabalham para todos, garantindo a cada indivíduo o mínimo necessário à própria sobrevivência. Saint-Simon preconizou uma sociedade que não houvesse diferença entre operários e patrões. A instauração da propriedade coletiva estatal sujeitaria os indivíduos à aplicação do seguinte princípio: cada um segundo as suas obras e cada capacidade segundo a sua necessidade. Pierre Proudhon tentou harmonizar o individualismo e o coletivismo, sustentando suas ideias, especialmente propondo a organização social que viesse a integrar operários e burgueses numa sociedade sem classe autogestionária. Fracassaram todas essas tentativas de implantação desses vários tipos de socialismo que, a partir de Friedrich Engels, os marxistas passaram a denominá-lo de socialismo utópico. Os socialistas utópicos acreditavam que a implantação do sistema socialista ocorreria de forma gradual, estruturada no pacifismo, inclusive na boa vontade da própria burguesia. Com Marx e Engels surge o socialismo científico, que é tributário de diversas correntes socialistas que surgiram baseadas em suas ideias. Neste momento, a Europa vivia uma grande crise de ordem estrutural. Isto é, problemas econômicos, políticos, culturais, religiosos e etc. Então, Marx se propôs a fazer uma análise sistematizada do sistema capitalista. Chegou à conclusão que o capitalismo era o pior sistema que a humanidade conhecera até então, pois, de acordo com os resultados, em síntese, o pobre fica cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Esse diagnóstico iria lhe trazer
grandes problemas, porque desagradava as grandes elites e todo o senso comum enraizado na população que acreditava ser esse o melhor sistema, cuja a referência mais próxima era o feudalismo, do qual não queriam mais voltar. Sendo assim, podemos dizer que Marx está para o capitalismo, assim como Nicolau Copérnico e Galileu Galilei estão para o geocentrismo. A Igreja dizia que o sistema astronômico era geocêntrico. Como se tratava da maior e mais importante instituição no mundo naquela época, era difícil que alguém a contestasse, pelo menos publicamente. Por não negar suas convicções, Copérnico foi condenado à fogueira pela Inquisição. Já Galileu abriu mão do que pensava na última hora e por isso foi poupado. Hoje, pelo menos por enquanto, essa teoria se comprova como verdadeira e entendemos que o sistema é heliocêntrico e não geocêntrico, como dizia a Igreja. No século XIX, entre tantas, uma grande corrente filosófica atravessa as convulsões da grande crise europeia que se expandia. O positivismo conservador de Augusto Comte se confronta com as ideias revolucionárias de Karl Marx. No entanto, o positivismo de Augusto Comte era mais palatável para a burguesia que acabara de conquistar o posto de classe dominante no mundo, usufruindo de seu status, fortuna e privilégios. Seguindo a mesma lógica de Marx sob um panorama macro, quando observamos a distribuição de riquezas no planeta através dos continentes, identificamos que existem na América 35 países, mas apenas 2 são desenvolvidos. Na Ásia, há 50 países e apenas 1 é desenvolvido. Na África, com 47 países, nenhum é desenvolvido. Na Oceania, são 16 países, apenas 1 desenvolvido. E na Europa, 50 países, menos de 10 desenvolvidos. E estão todos em decadência, de acordo com as projeções para os próximos 30 anos, segundo agências econômicas internacionais que fazem essas aferições. Isto confirma o que Marx já havia percebido no século XIX, que hoje, após mais de 500 anos de existência, o capitalismo produziu muito mais sociedades pobres e miseráveis que sociedades ricas. Após a Revolução Russa, em 1917, criou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922. O socialismo soviético, também conhecido como socialismo real, durou até 1991 e foi muito importante no sentido de forçar os governos capitalistas, particularmente na Europa, a fazerem concessões sobre os direitos trabalhistas e previdenciários, entre outros benefícios, pois, caso contrário, a população tenderia a escolher o modelo de governo soviético. E esse é o ponto que precisamos frisar, pois quando há estruturas políticas e econômicas diferentes, isto obriga um
a ceder sobre temas que sem os mesmos dificilmente seria possível. É como se você fosse ao supermercado e não tivesse alternativa sobre o produto que vai levar. Considerando o preço, a qualidade, a embalagem, não podem ser comparados ou discutidos porque não existem concorrentes e você terá que levar o que tem. As civilizações conheceram ao longo da história muito mais períodos de ditaduras que democracias. No entanto, mesmo tendo sido um regime totalitário, o regime implementado na União Soviética é uma prática comum em vários países, com maior ou menor grau de rigidez, quando encontram dificuldades de impor uma determinada ordem. Os regimes políticos são formas de sustentação que podem ser usadas por um pequeno período, médio ou longo, mas dificilmente para sempre. Na América Latina, durante o período de Guerra Fria, dezenas de ditaduras foram implantadas na região a fim de garantir os interesses capitalistas. Ao longo do século XX, houveram diversos outros modelos de socialismo, como a social-democracia na Europa, o bolivarismo venezuelano, o socialismo cubano, que mesmo sob embargo econômico desde 1961, é um grande exemplo de solidariedade em tempos de pandemia. Contudo, a resistência das grandes corporações políticas e econômicas estabelecidas dentro do sistema capitalista não permitem que outro sistema alternativo se estabeleça. Com o fim da União das Repúblicas Socialistas, acreditou-se que seria o fim do socialismo. Mas essa ideologia cresce a cada dia. Mesmo antes da pandemia, as grandes economias já temiam o crescimento chinês e a grande onda vermelha que se estabeleceu na América Latina no início do século, sinalizando a insatisfação com o capitalismo neoliberal de Estado mínimo aplicado nas últimas décadas. A pandemia coloca em xeque o mundo inteiro a incapacidade dos estados neoliberais de atender de forma eficiente e satisfatória à sociedade em tempos de crise. Isto mostra que talvez seja a hora de repensarmos os rumos do mundo como um todo, compreender a vulnerabilidade social que estamos inseridos, enquanto alguns ignoram os problemas da grande maioria. Não é possível pensar numa sociedade socialista sem pensar sobre o que se pensa sobre ela. É muito comum as pessoas dizerem que isto é bonito, mas é utópico, que é impossível, não funciona. Quando pensamos que o Brasil é um país republicano e democrático, esses dois conceitos ideológicos um dia também já fizeram parte da mesma relação. O período das repúblicas ocorre antes do Império Romano. De lá para cá, só se restabelece no final do século XVIII, quando retorna e ganha força no estabelecimento dos Estados modernos. A democracia, por sua vez, surge no século V a.C. e passa por um vácuo de 23 séculos para tornar-se popular e fazer parte da vida moderna, junto com o republicanismo. Como podemos observar, mesmo que hajam poucas experiências de modelos socialistas, talvez uma melhor compreensão da sua essência
daria ao mundo como um todo uma alternativa ante ao capitalismo. Obviamente, não se trata de uma receita pronta e que tudo vai dar certo. Ele precisa ser construído, visto que as contingências da vida e do tempo exigem aperfeiçoamento constante, pois o tempo transforma as ideias e o mundo, às vezes para melhor, às vezes para pior. E Marx sabia disso, tanto que disse em um determinado momento em sua obra 18 de Brumário: os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, mas a fazem sob as circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Como tudo isso faz sentido? De onde menos se esperava, o socialismo renasceu com força. Bernie Sanders tem mobilizado milhões de pessoas nos Estados Unidos, coração do capitalismo, em defesa dessas ideias e de um novo modelo de sociedade. A ideia vem ganhando adeptos que estão compreendendo que precisam participar mais das decisões políticas, estimular referendos, plebiscitos, empatia e solidariedade. Por fim, a construção de uma determinada realidade passa necessariamente por um processo histórico de relações dialéticas que transformam paradigmas e tradições. Porém, é preciso lutar por conhecimento, informação de qualidade e ter bom senso em tempos de fake news. O que não é admissível é viver num mundo onde 1% dos mais ricos tem mais renda e patrimônio maior do que todos os outros juntos, tá? Acreditar em meritocracia num mundo tão desigual, onde as minorias são historicamente excluídas, é uma grande ilusão neoliberal. Há 30 anos, os britânicos disseram que a solução era privatizar. Então privatizaram o abastecimento de água, de energia elétrica, gás, ferrovias, entre outros. Hoje, a grande maioria é a favor da nacionalização desse serviço. A saúde foi um dos poucos que restaram. E é tão boa que o primeiro-ministro Boris Johnson foi tratado da Covid-19 num hospital público. As grandes corporações econômicas, como bancos, os chamados mercados, no mundo inteiro atacam os direitos trabalhistas, previdenciários, entre outros serviços, como saúde e educação. Falam que o Estado precisa ser mínimo, mas na hora do aperto recorrem ao Estado para socializar seus prejuízos. Para concluir, um bom exemplo de postura de governo com sistemas políticos diferentes é que, enquanto o presidente chinês anuncia que a vacina para o Covid-19 será de domínio público, o presidente norte-americano rejeita a decisão da OMS de que, para salvar vidas, pode-se quebrar patente de vacinas e remédios para tratar da Covid-19. Bom, é isso aí. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.